da presente sessão, convidando o vereador Alexandre para a leitura do versículo bíblico. Deu certo? Eu acertei no tamanho. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo 1, versículo 2. Timóteo 2, versículo 1. Com a palavra o secretário Alexandre para a leitura do expediente. Ata da 8ª sessão legislativa realizada em 13 de março de 2014. Ofício de número 74, 75, 76 do senhor João Dantas, secretário municipal de assistência social, em resposta a vários ofícios. Ofício de número 157/2014 do senhor Geraldo Nobre Cavalcante, secretário municipal de serviços urbanos e do meio ambiente, em resposta aos vários ofícios. 1850 088 090 091 092 093 2014 do senhor Márcio Matos Anielo, secretário municipal de planejamento, em resposta a vários ofícios. Ofício 18/2014 do senhor José Carlos Farias de Barro, é contador, né? Contador-geral da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando os balancetes gerenciais correspondentes ao mês de janeiro do corrente exercício. Leis ordinárias e complementares. Tem que ler todas elas? Não? Ah, tá. Leis ordinárias e complementares sancionadas por Sua Excelência o Prefeito, de número 5.389, número 5.435, 5.436, 5.437, 5.458, 5.488, e complementares de número 5.489, 2013, e complementares 079, 080, 081 e 082/2013, devidamente sancionados pelo chefe do Poder Executivo. Projeto de resolução 006/2014, de autoria de vários autores, altera a redação do artigo 40 da resolução de número 054/2014 e dispõe sobre a renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande, da outras providências. Lido, senhor presidente. Arquivo expediente, abrindo pequeno expediente pela ordem de inscrição. Vereador Miguel Rodrigues. Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, bom dia a todos. Eu vim aqui registrar nesta tribuna uma audiência pública que a Comissão de Direito dos Consumidores realizará nesse próximo dia 27, quinta-feira da próxima semana, com os gerentes dos bancos, das agências bancárias que funcionam no âmbito de Campina Grande, gerentes das casas lotéricas, gerentes dos supermercados e de outras instituições. Então, quinta-feira, nós estaremos aqui nesta casa, em uma audiência pública, discutindo essa problemática das filas nessas instituições de Campina Grande. Esse tratamento desumano que principalmente os bancos que atuam aqui em Campina Grande têm dado aos usuários do sistema. E peço aos colegas vereadores, a todos vereadores que têm assento nesta casa,
que venham quinta-feira fomentar essa discussão. Vamos repensar essa questão do atendimento aos clientes do sistema financeiro em Campina Grande. Muito obrigado, senhor presidente. Tem que lembrar que quem está inscrito no pequeno expediente não vai poder falar no grande, só que eu tenho o meu para o grande expediente. E a gente assinou tudo, a gente não sabe. Pela ordem, vereador Alexandre pede pela ordem para uma explicação. Senhores vereadores, agora pela manhã, ao chegar a essa casa, tanto eu quanto o vereador Rodrigo, o vereador professor Miguel e o vereador Napoleão Maracajá, assinamos o livro que iríamos falar tanto no pequeno quanto no grande expediente, só que houve uma reformulação e a secretária executiva da Casa Legislativa nos mostrou que no artigo 130 ficou definido que quem falar no pequeno expediente não irá mais falar no grande expediente. O professor Miguel optou por falar no pequeno, nós vamos falar, tanto eu quanto o vereador Napoleão e o vereador Rodrigues, optamos pelo grande, de sorte que o pequeno expediente se encerra com a palavra do professor Miguel. Era só isso. Encerrado o pequeno expediente, abre-se o grande expediente pela ordem de inscrição. Vereador Alexandre do Sindicato. Ô Jair. Senhor presidente, senhores vereadores e ilustre líder Ivonete Lugério, eu acho que também ao vereador Orlandino interessa muito. Vereador Napoleão, veja só, hoje pela manhã já recebi através dos expedientes, nós recebemos costumeiramente dessa casa, e a coisa está um tanto quanto atípica, até se acostumarem que começou mais cedo, a imprensa não vai estar aqui também nesse horário, mas, vereadora, eu gostaria de pedir a atenção da minha líder, vereadora Ivonete Lugério, é na sua área, interessa muito esse assunto. Em setembro, nós fizemos um requerimento, vereador Miguel, solicitando às operadoras do município, ou que estão do estado da Paraíba, de telefonia celular, que visse a possibilidade de instalar no distrito de São José da Mata uma antena para celular. Vereadora, eu sei, a senhora também tem feito muito isso. Foi aprovado por essa casa e foi enviado a várias operadoras, apenas uma delas respondeu, que foi a operadora Oi. E eu gostaria de ler, vereador Napoleão, o absurdo que essa empresa responde a essa casa, um requerimento de minha autoria, mas foi votado, foi subscrito por alguns colegas vereadores. Veja só o que diz a resposta do ofício de número 104/2013 da operadora Oi. A Oi, seguindo critérios técnicos e econômicos e de marca rigorosa, vem permanentemente realizando vultosos investimentos na expansão de sua área de atendimento no estado. O município de Campina Grande já possui cobertura em sua sede municipal e ampliação do serviço móvel pessoal para a região onde se localiza o distrito de São José da Mata. Ele não deu o ponto aqui, mas está a entender o seguinte. Ela coloca que no distrito de São José da Mata não está ou não estará contemplado nos planos de expansão da empresa para este ano. Veja só, vereador Ivonete. A Oi responde de uma forma absurda. Você está a 12 quilômetros de Campina Grande, praticamente numa serra, uma área alta, mas que não pega telefonia móvel. Veja só o tamanho do absurdo quando uma empresa está em constante expansão,
e trabalhando para o crescimento de sua rede, não consegue montar ou instalar uma antena no distrito de São José da Mata, que hoje corresponde ali, eu acredito, a quase 16 mil habitantes, se brincar por aí, desde a zona rural até a zona urbana do distrito. E a Oi diz que não tem condições de instalar uma antena. Lamentável essa resposta dessa empresa, que mais uma vez mostra o desrespeito à população, o desrespeito ao distrito de São José da Mata. Espero que, com a ascensão do distrito a município em breve, e o Congresso com certeza irá derrubar os vetos da presidenta Dilma, e aí com a ascensão da chegada da vereadora Ivonete à prefeitura daquele distrito, ela com a sua autoridade como prefeita e o vereador Orlandino Farias, quem sabe como vice, consigam resolver essa situação, porque não é fácil uma localidade importante como é São José da Mata ficar sem ter telefonia móvel. Outro assunto que eu trago também nessa manhã, vereador Rodrigo Ramos, que é na sua área, Vossa Excelência entende muito bem, foi que no mês de novembro fizemos o encaminhamento, outubro fizemos o encaminhamento à Secretaria de Saúde do município, pedindo com que nos informasse quantas cirurgias de catarata foram realizadas no município de Campina Grande entre os períodos de agosto até outubro. Para nossa surpresa, recebemos hoje, vereador Ivonete do Gênero, a relação vinda por parte da secretária de saúde, a competentíssima doutora Lúcia. Ela coloca que no mês de agosto foram realizadas 215 cirurgias de cataratas. Eu acredito que o relógio de Aloysio está meio pirado. Mas é 10, Aloysio, agora. Já estamos no grande. Obrigado. Obrigado, Aloysio. Em agosto foram 215. No mês de setembro, 145. E em outubro, 134. Isso quer dizer que, com todas as campanhas que incentivam as pessoas a buscar, e aí a secretaria tem disponibilidade e sobra para esse tipo de cirurgia, as pessoas não têm procurado como deveriam procurar. Não têm ido à procura dessa cirurgia, que é tão importante, principalmente para os idosos. As pessoas dos idosos, e alguém dizia aqui que essas cirurgias estavam paralisadas, o que não é verdade. Essas cirurgias estão sendo realizadas semanalmente. O tamanho que for a demanda, a Secretaria de Saúde tem tido condições de fazer esses encaminhamentos via Secretaria de Saúde, via as consultas médicas e os encaminhamentos médicos. O prefeito tem disponibilizado equipamentos e clínicas próprias para fazer essa cirurgia. Então, eu me sinto muito feliz e muito contemplado com a resposta da Secretaria de Saúde, dizendo que somente nesse período já foram realizadas quase 500 cirurgias de catarata em apenas 3 meses, que é uma cirurgia complexa, não é tão simples como se pensa. É uma cirurgia que você tem que avaliar o paciente por completo, porque pacientes que são diabéticos têm que ter toda uma atenção especial. Pacientes que têm problemas cardíacos também têm que ter uma atenção. Então não é uma cirurgia que você sai juntando as pessoas na rua de bolo, como diria numa linguagem popular, e aí você vai realizar a cirurgia. Não. Essas cirurgias passam por critérios e critérios importantes, e são justamente a avaliação. E a secretaria faz esses encaminhamentos, e aqui de parabéns de público à doutora Lúcia pela competência que tem tido à frente da Secretaria de Saúde. Muito obrigado aos senhores. Ainda pela inscrição, vereador Napoleão Maracajá. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhora vereadora, assessores parlamentares, cidadãos que aqui nos dão a honra, funcionários da Casa Félix Araújo e profissionais da imprensa,
internautas mundo afora, se é que nos veem neste momento, no primeiro dia de adaptação da mudança de regimento, quase na ausência da imprensa, até porque o horário é incompatível para a imprensa, boa parte da imprensa poder chegar nos primeiros minutos da sessão. Mas eu queria ainda falar sobre a votação do regimento ontem, do qual eu cheguei no final da sessão, estive em Esperança, numa viagem que era para demorar 40 minutos, acabou demorando quase 2 horas. A estrada está em reforma, vereador Orlandino, e fiquei preso por mais de 1h30 na ida e por mais de 30 minutos na volta. Eles abrem uma mão e fecham a outra, né, naquele processo. E, como é do conhecimento de alguns, eu participei da comissão da mudança do regimento. E ontem nós tivemos o cuidado, pela manhã, de ler o regimento. E para nossa surpresa, algumas discussões feitas no âmbito da comissão, consensual inclusive, não houve votação, pelo menos nas reuniões que eu participei possivelmente de mais de 80% das reuniões da comissão. E ontem, às 7 horas da manhã, nós começamos a ler o regimento. E constatamos que aquilo, ou parte daquilo que foi consenso na comissão, vereador Lula Cabral, não constava na versão final que seria aprovado mais tarde por esta casa. Para minha surpresa, hoje pela manhã, eu fui informado por Jailma de que o parlamentar que se inscrever no pequeno expediente não poderá se inscrever no grande expediente. Eu acho isso um absurdo. Até porque não houve, até hoje, e muitas vezes sequer vereadores se inscrevem para ocupar os 2 espaços. Sequer, vereador presidente, se inscrevem para usar os 2 espaços. Então, se não há confluência de interesses, se não há congestionamento de pessoas inscritas, por que será que o vereador não pode e não deve falar nos 2 expedientes? E repito, participei de 80% no mínimo das reuniões, e das que eu participei, vereador Miguel Rodrigues, não houve votação. E ainda que houvesse, a prerrogativa maior de votação é deste plenário. Eu soube, inclusive, vereador Miguel, que Vossa Excelência clamou, inclusive, por uma discussão maior desse regimento. E alguns vão dizer, não, mas houve tempo demais. De fato, houve tempo. De fato. Uma verdade não se sobrepõe à outra, não é? Mas a gente pergunta, por que tanta pressa para votar o regimento? Quando projetos nossos do ano passado ainda estão encalhados aí, como, por exemplo, o projeto da ficha limpa, e não se percebe naqueles que foram apressados ontem a mesma pressa
para votar outros projetos. Isso é incoerência. Isso é incoerência. E quero registrar, e vai ficar registrado na mente dos corações dos que nos veem, nos ouvem, que eu teria também votado contra se aqui estivesse. Se o meu voto pudesse retroagir, não teria apenas contra o voto do vereador Dr. Olímpio, do vereador Galego Leite, mas teria também o voto do vereador Napoleão Maracajá contra. Mas talvez isso não faça muita diferença, porque aqui, pelo menos desde que estou aqui, a casa não é afeita a cumprir o regimento. Não sei de nenhum vereador que teve, por exemplo, falta descontada. Está no regimento. Então talvez, professor Miguel, isso não tenha muita relevância. Né? E eu penso que, independente da mudança desta casa, esta casa não é mais a mesma de outrora. Independente de quem seja a mesa, eu espero que se tenha uma discussão, inclusive os 23 possam participar disso, mas a casa não é mais a mesma. Se tem uma outra mentalidade, há uma cobrança, né? Hoje eu ouvia na imprensa críticas pesadas contra esta casa, no quesito, Vossa Excelência deve ter escutado ou lido, no quesito que atribui à mesa uma gratificação. Então, o comportamento da sociedade é outra, da mídia é outra, e deste parlamento. São 17 novos vereadores, né, que merecem ser ouvidos, que merecem ser respeitados, que vão se comportar como tal, independente de quem quer que seja a mesa. Com muita honra eu escuto o vereador Miguel Rodrigues. Ontem à noite eu estava escutando um programa de rádio, presidente Nelson, vereador Maracajá, e haviam 3 pessoas discutindo o funcionamento desta casa, presidente, e eles comentavam: a Câmara de Vereador de Campina Grande parece uma feira, certo? Lá ninguém respeita ninguém, certo? O orador está falando e os outros vereadores ficam conversando. E eu fiquei triste com esse comentário que houve ontem na Rádio Lagar, presidente Nelson. Na Rádio Lagar, ontem, na Rádio Lagar, no programa de Jô Veículos e Newton Publicidade. Comentário que essa casa era uma feira, que ninguém respeitava o colega que estava na tribuna, certo? E eu fiquei muito triste com o que eu vi ontem em relação a esta casa. Muito obrigado. Eu não ouvi essa crítica, vereador Miguel Rodrigues, mas essa carapuça não me cai. Vossa Excelência é testemunha que eu tenho procurado ouvir todos os vereadores na hora que eles estão nessa tribuna. Tenho falhado em algumas vezes, é verdade. Algumas vezes é preciso mandar uma mensagem para um assessor e tal, mas eu tenho tentado ser educado, porque foi assim que eu fui educado pelos meus pais, a ouvir quando outra pessoa está falando, né? Eu acho que é hora de, como diz a palavra de Deus, examine-se, pois, o homem, né? Quem está sendo deseducado é educado, quem está, né, não está respeitando o outro quando está falando. Vereador, me concede uma parte. Não sei se há tempo ainda de ouvir o vereador. O tempo, vereador, já expirou, mas Posso conceder um minuto? o senhor pode vereador? conceder um minuto ao vereador Pimentel. Eu escuto o vereador Pimentel com a mesma honra que escutei o vereador Miguel Rodrigues. Vereador Napoleão, é muito interessante o que Vossa Excelência está falando. A casa, o parlamento, ele é formado por discursos, pela fala do vereador e pelo seu trabalho. É muito importante o que Vossa Excelência está falando. Agora, é preciso também desmistificar o que hoje veio em alguns jornais
e foi falado em alguma rádio sobre ter incluído 20% para os que estão na mesa. Veja bem, não foi incluído isso no regimento, não. Já estava no regimento. Se alguns jornalistas tiver o cuidado de ler, vai ler que já estava os 20%. Só que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados não permitem esse acréscimo. Aí você diz, e por que está? Porque o Tribunal de Contas já disse uma vez que as câmaras não tinham direito à ajuda de custo como tem os deputados, porque a lei diz que tudo que o deputado tem, você terá o percentual constitucional. E alguns tribunais dizem que não tem, e outros dizem que tem. É uma divergência de opiniões, né? Porque a lei não é líquida, assim, totalitária, ou total das suas letras, porque tem as anuâncias. Então, está lá presente há 40 anos esse artigo. Então, para os jornalistas, eu quero dizer que isso não é novidade nesse regimento. Não foi acrescido no regimento interno. Já existe há 40 anos. Até que os tribunais de contas, né, eles, nessa divergência entre tribunais de contas, possam chegar a um consenso e já está na lei. Mas agora, nesse momento, não se pode repassar esses 20%. Está lá, mas o vereador que está na mesa, a não ser a presidência, não tem direito a esse acréscimo. Então fica respondido a Vossa Excelência, inclusive a imprensa, que relatou isso, dizendo que era novidade. E não é. Isso já está há 40 anos no regimento interno. Obrigado a Vossa Excelência e parabéns pela a sua fala hoje na tribuna dessa casa. Obrigado, vereador. Agradeço a todos os colegas que prestaram sua atenção. E aos ouvintes, os internautas, um abraço a todos. De ordem. Isso é uma questão de ordem. É questão de ordem regimental, realmente. Questão de ordem, vereador Metuzelar. Eu queria só fazer a menção de que no dia em que se definiu a questão do pequeno grande expediente, os vereadores que compõem a comissão que estavam presentes nesse dia avaliou a necessidade do aumento da representatividade dos vereadores. Nós somos 23 e apenas 7 espaços para se usar a tribuna no pequeno e grande expediente. E o que se notou, em termos de estatística, nas últimas sessões dessa casa, de que geralmente 3, 4 vereadores era quem estava usando todo o tempo de pequeno e grande expediente. E tinha vereador que chegava 10, 15 minutos depois e não tinha espaço para usar a tribuna. Então deixou-se deliberado esse tempo. O grande expediente, para quem tem assunto longo, assunto que demanda mais de 10 minutos, se inscreveria no grande expediente. E pelo menos aqueles que têm informes importantes, que quer mostrar alguma coisa de ordem pessoal curta, de tempo curto, usou o pequeno expediente. É só, senhor presidente. Ainda pela inscrição, o vereador Rodrigo Ramos. Vereador Rodrigo Ramos, abre mão de sua fala, encerrando o grande expediente. Passa a palavra ao secretário para a leitura da ata. Ata da 8ª Sessão Legislativa Ordinária da Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, realizada em 13 de março de 2013. Lide, senhor presidente. Em discussão, as atas, uma vez aqui, que quer discutir em votação, se concordarem, permanece como estão os registros, levanta-se aprovado por unanimidade. Com a palavra, o secretário para a leitura de requerimentos. Senhores vereadores, são 2 requerimentos de nossa autoria que foram subscritos pelos demais do dia de ontem. É justamente o requerimento de número 243 e 244, professor Miguel. O primeiro requer sessão especial para discutirmos a situação do Hospital Universitário de Campina Grande,
e sua adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Precisamos discutir esse assunto com uma certa urgência. O segundo requerimento é o de número 244, requer sessão especial para a comemoração dos 10 anos da Capelania Evangélica Hospitalar em Campina Grande. É um grupo de evangélicos que fazem trabalhos nos hospitais de Campina Grande, vai estar comemorando 10 anos e solicitou dessa casa uma sessão especial até para ter a oportunidade de mostrar o trabalho que eles têm feito há 10 anos em nosso município. Em discussão, requerimento do vereador Alexandre Sindicato, de número 243, 244. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Os que divergirem, levantam. Aprovado por unanimidade. Da igreja. Conforme ficou acertado no dia de ontem, o requerimento entrando pela ordem de números, certo? Então está organizado pela ordem, certo? Então o requerimento 007, ele é de autoria do professor Miguel Rodrigues, requer a pavimentação do acesso e liga a alça sudoeste ao condomínio Major Veneziano, localizado no bairro das Três Irmãs. O requerimento seguinte é o de número 2793/2013, de autoria do vereador Inácio Falcão, solicitando ao secretário de Serviços Urbanos limpeza de terreno baldio localizado na rua Franco Araújo, bairro Alto Branco. Requerimentos do vereador. Só, eu queria só a gentileza de colocar em discussão o requerimento dos vereadores presentes. Era só essa observação. Aí, não. Aqui agora. O vereador Inácio Falcão se encontra. Pode ser. E já ficou certo e vai permanecer. Os vereadores que não tiverem presente na sessão, os requerimentos não irão para a votação com a ausência do vereador. Vai para o final, se ele não chegar até o final da sessão, só na próxima sessão. Em discussão, requerimento do vereador Miguel Rodrigues. Não havendo que queira discutir, em votação. Se concordar, permanecer como estão, se divergir, levante, aprovado por unanimidade. Agora, em discussão, vereador Inácio Falcão. Não havendo que queira discutir. Se concordar, permanecer como estão, se divergir, levante, aprovado por unanimidade. Requerimento de número 2794, de autoria do vereador Inácio Falcão, requer a Secretaria de Serviço Urbano a limpeza do antigo campo de futebol do bairro do Santo Antônio. Eu vou continuar a pela ordem, os de Inácio, tá certo? O 2795, de autoria também do vereador Inácio, ele solicita à Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da SESUMA, providência a respeito de buracos ao longo da rua Francisco Alves Reis, bairro das Malvinas. O de número 2866/2013, também de autoria de Inácio Falcão, ele solicita à Secretaria de Serviço Urbano limpeza da rua Isaac Catão, bairro Jardim Paulistano. Também solicita o de número 2867, do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar da Paraíba, rondas policiais ostensivas para o bairro do Centro. De autoria também do vereador Inácio Falcão, o 2920/2013, requer ao Superintendente de Trânsito e Transporte Público que seja realizado estudos técnicos para a aquisição de linha de transportes públicos para atender o loteamento Grande Campina. O de número 2921, também de autoria do vereador Inácio Falcão, ele solicita à Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da CEOB, o calçamento para a rua Rosa Farias Dantas, no bairro do Cruzeiro. O de número 3034 requer a presidente da CAGEPA
esgotamento sanitário para a rua Antônio Rodrigues Alves, no loteamento Grande Campina. Também o de número 3033 solicita à Prefeitura, através da CEOB, o calçamento para a rua Antônio Rodrigues Alves, no loteamento Grande Campina. Lito, senhor presidente. Requerimento do vereador Inácio Falcão, já lidos e enumerado, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordar, permanecer como estão, aprovado todos por unanimidade. Requerimento de número 3059 do vereador Lula Cabral. Requer voto de pesar pelo falecimento da senhora Maurides Socorro de Lucena Cordeiro. Marildes. Só tem esse dele, de Lula. Requerimento do vereador Lula Cabral, de número 3059, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordar, permaneça como estão. Os vezes levanta, aprovado por unanimidade. Requerimento de número 3050, de autoria do vereador Marinaldo Cardoso, que não está na casa, tá? Não? Então, fora. Requerimento de número 3054, de autoria do vereador Afonso Alexandre Reis, que está caminhando ali. Requer noção de congratulação à banda de música do 2º BPM de Campina Grande pelos seus 50 anos, comemorado no dia 20 de novembro. Obrigado. Vamos lá. Requerimento do vereador Alexandre Reis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Se concordar, permaneça como estão. Se vigília, levanta. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Miguel Rodrigues. Ele estava aqui, mas saiu, mas está na casa. Pode ser votado, né? Não, só com a presença dele. Só com a presença dele? Então, muito bem. Vai ficar aqui no retorno dele. Não. Ele está na casa. Vereador Saulo, assim que o vereador estiver no plenário, colocamos em votação, terá prioridade. Pede para as assinaturas, não, Jair? Quando o vereador Miguel retornar, nós colocamos o dele novamente para serem dar prioridade aos dele. Vereador Lafite está na casa? Está, mas não está no plenário, né? Então, votando, eu estou pulando aqui e voltamos pela numeração ao vereador Inácio Falcão, ok? O número 3119, Prefeitura Municipal de Campina Grande, ele requer à Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da CEOB, o calçamento para a rua João Martins Sobrinho, no loteamento Grande Campina. Também de autoria do vereador Inácio Falcão, o de número 3136, ele solicita a STTP sinalização horizontal na faixa de pedestre e redutor de velocidade para a rua das Uburanas, no bairro das Malvinas. Também requer à Prefeitura Municipal calçamento para a rua Vinícius Gonzaga, no loteamento Grande Campina. Também requer esgotamento sanitário para a rua Vinícius Gonzaga, também no loteamento, esgotamento sanitário para a rua Vinícius Gonzaga, no loteamento também Grande Campina. Solicita... Lito, senhor presidente, são esses. Esses são... Então vai continuar. Eu vou em discussão. Tirei um de... Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordar, permaneça como estão. Se concordar, levante. Aprovado por unanimidade. Vai discutir. Hã? Vou discutir. Ah, desculpe, vereador. Senhor presidente, tá com a palavra. Meus cumprimentos a todos os colegas vereadores, a nossa querida e amada Ivonete Codugério, a imprensa, acredito que já presente aqui, os funcionários, assessores, sociedade na casa, abraçá-los a todos. Senhor presidente, a quantidade de requerimentos apresentado na manhã de hoje, por minha autoria,
que se diz respeito ao loteamento Grande Campina. Na realidade, na gestão passada, foi anunciado várias vezes a pavimentação e o esgotamento sanitário daquela região. E todos nós, todos os vereadores, foram candidatos a vereadores, passaram naquele bairro, andaram naquelas ruas, visitaram pessoas naquele bairro e nós sabemos a dificuldade que os moradores daquela comunidade enfrentam quando chega agora o período chuvoso, mesmo sem ser no período chuvoso, as dificuldades de translado, de transporte, de pedestre, seja de que forma for a passagem por aquelas ruas, é muito difícil, a dificuldade é imensa. Então, ao chegar a nova gestão, eu periodicamente estou apresentando requerimentos, sabendo eu que já foi colocado o esgotamento sanitário e a pavimentação daquele bairro num recurso de algo em torno de 5 a 6 milhões destinado do PAC para fazer essas obras. Então, cabe ao vereador estar aqui dando entrada em requerimentos, cobrando do Poder Municipal que seja aplicada imediatamente, efetuada a obra de esgotamento sanitário juntamente com a pavimentação, que é assim que a lei diz com relação aos benefícios aplicados com recurso público federal. Então, fica aí o meu apelo, o meu pedido, os meus requerimentos, cobrando da secretaria competente que venha cobrar, provavelmente da Caixa Econômica Federal, se o dinheiro já estiver empenhado, para que seja efetuado o mais rápido possível essa obra que vai beneficiar algo em torno de 10 mil pessoas que moram naquele conjunto habitacional que é o conjunto Grande Campina. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, vereador Metzelar. Senhor presidente, eu queria parabenizar o amigo Inácio pelas proposituras, Inácio. E só lamentar determinados fatos. Eu não digo nem direto ao Grande Campina, mas a gente teve a entrega nos últimos meses aí de um residencial ali no Cruzeiro, no Novo Cruzeiro, e que foi entregue às casas com aquele discurso bonito de que se está dando direito àquele cidadão que não tinha onde residir, dando condições humanas de vida, e deixa para a pobre prefeitura fazer um dos trabalhos mais caros, que é esgotamento sanitário e calçamento. O Estado entrega as casas, mas a coitada da viúva da prefeitura é quem fica na responsabilidade de ter que fazer esgotamento sanitário e calçamento, que tem um custo bem aquém, muitas vezes, da construção das próprias casas. Mas Vossa Excelência está de parabéns pelos requerimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Discordar, levante. Aprovado por unanimidade. Com o retorno do professor Miguel, vou pôr agora o professor a fazer a leitura. Vou colocar todos na numeração e logo em seguida apresentar. De autoria do professor Miguel Rodrigues, o de número 3055, requer a pavimentação da rua Joel Pereira Cavalcante, no bairro do Cruzeiro. De número 3056, requer a pavimentação da rua Advogado João Rufino da Silva, no bairro do Cruzeiro. De autoria do professor Miguel também, 3081, requer por parte da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente a recuperação da pista de caminhada da Avenida Juscelino Kubitschek, na altura do cemitério do Cruzeiro. Também o de número 3082, requer a instalação de uma vaca mecânica na Vila Cabral de Santa Terezinha. 3083 requer, por parte da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a realização de um mutirão de limpeza nas ruas do conjunto Severino Cabral. 3084 requer noção de congratulação à rádio comunitária Lagar FM pela implementação da Laganet. Requer da Prefeitura Municipal de Campina Grande, o de número 3094, a perfuração de um poço artesiano ou semi-artesiano no sítio Isidro, localizado na zona rural desta cidade. Também 3001 requer a construção de uma creche para o sítio Porteira de Pedra, em Santa Terezinha, Campina Grande.
Não, esses seriam os do vereador Lafite. Não, voltou a casa, vamos pela ordem, os do professor Miguel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovados por unanimidade. Volto à sequência, agora lendo os requerimentos do vereador Lafite, que está na casa, conforme nós temos feito aquela idas e vindas. O de 3144, de autoria do vereador Lafite, requer à Prefeitura Municipal de Campina Grande a pavimentação em paralelepípedo da rua Juvino Paulino da Costa, no bairro do Novo Cruzeiro, em Campina Grande. Requer, o de 3001, requer a construção de uma creche para o sítio Porteira de Pedra, em Santa Terezinha, Campina Grande. Parecido com um pedido do professor Miguel, agora há pouco também. Também, de autoria do vereador Lafite, o 3102, requer ao comando da Polícia Militar em Campina Grande a intensificação das rondas policiais, Parque da Criança em Campina Grande. Lafite. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Inácio. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar, senhor presidente, convidar o vereador de Assunção, Márcio, para fazer parte da nossa bancada aqui, para acompanhar a sessão na manhã de hoje. Por gentileza, Márcio, gostaria que você viesse fazer parte da nossa bancada. Seja bem-vindo, vereador. Pode entrar Você, aqui, vereador, é um prazer do tê-lo povo, aqui. precisa e merece estar aqui. É um prazer tê-lo aqui na casa Félix Araújo. Vereador de... O vereador Sargento Regis está na casa, está no plenário. Hein? Peça para ele entrar. Estarei Cadê o pessoal? Oh. Estarei retirando. Não, entrar pra calma. Os requerimentos do vereador Sargento Regis por não se... Eu convido o secretário de esporte do município para vir ao salão azul e vai dar início daqui a pouco à sessão. Regis está aí não, né? De autoria do vereador Lafite, o 3148, requer a CAGE para limpeza e pintura da caixa d'água no bairro do Mutirão, em Campina Grande. Em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Miguel Rodrigues, continuando ainda alguns requerimentos, 3151, requer ao governo do estado da Paraíba a conclusão da urbanização da parte externa da Escola Estadual da Prata. O 3152 requer ao governo do estado da Paraíba a reforma da Escola Estadual Reitor Edivaldo do O no conjunto Severino Cabral. Requer a operação Tapa Buraco na rua Floripo Coutinho, localizada no bairro de Bodocongó. Esse é o de número 3153, de autoria do vereador Miguel. 3154 requer ao governo do estado da Paraíba a construção de uma quadra de areia e o calçamento também em uma área interna da Escola de Ensino Médio e Fundamental José Miguel Leão, localizado no distrito de São José da Mata, em Campina Grande, da Escola Estadual. Também de autoria do vereador Miguel, 3155, requer a limpeza e remoção de entulho localizado na rua Fernandes Vieira, no bairro de José Pinheiro. 3156, requer a limpeza e remoção do lixo acumulado na rua José de Alencar, localizado no bairro de Bodocongó. Esses são do professor Miguel, os requerimentos... Em discussão, requerimento do professor Miguel Rodrigues. Em discussão, requerimento do vereador Miguel Rodrigues. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneçam como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. De autoria do vereador Lafite, não está no plenário, mas está ali. Pode votar os dele? Pode, então muito bem, vamos lá. Ele requer o de número 3108, requer da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da CESUMA, providência a respeito do buraco ao longo da rua José Moisés de Medeiros Neto, bairro Malvinas. O de número 3106, através ele solicita que
sejam adotadas providências a respeito de buracos ao longo da rua Maria Barbosa de Albuquerque, no bairro das Malvinas. O de número 3107, também providências a respeito de buracos ao longo da rua Maria Figueiro de Lucena, no bairro das Malvinas. Requerimento do vereador, em discussão, requerimento do vereador Lafite. Minto, não são do vereador Lafite, eu confundi. São os requerimentos do vereador Inácio Falcão. Desculpa. São mais 3. Pela correção aqui do primeiro secretário, vai entrar agora. são requerimentos do vereador Inácio Falcão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneçam como estão os que aprovam. Aprovados por unanimidade. Só aparece Miguel aqui e Lafite e agora... Eu vou assinar, deixa essas leis aí que eu vou olhar, por favor. O de número 3118, 3145, 3146 e 3147 são de autoria do vereador Inácio Falcão. E requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a limpeza e urbanização para a quadra de esporte do bairro da Liberdade, em Campina Grande. Requer também moção de felicitações ao ilustríssimo Iponax Vila Nova pela realização do 7º desafio estadual, Estado de Repente, que ocorreu no dia 22 de novembro. Também requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a pavimentação da rua Manuel da Costa Palmeira, no bairro do Novo Cruzeiro, em Campina Grande. Requer também da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer a construção de uma academia popular no Sandra Cavalcante, em Campina Grande. Ainda bem que o secretário está aí, já leva em mãos, né? Em discussão, requerimento do vereador Lafite. Os seus já foram aprovados. Tudo bem. Eu vou discutir. Para discutir, o vereador Inácio Falcão. Senhor presidente, eu vi atentamente um requerimento do vereador Lafite com relação... Ele cobra dos poderes públicos uma limpeza na quadra de esporte do bairro da Liberdade. Eu já apresentei aqui, senhor presidente, diversos requerimentos, não só pedindo a limpeza, como uma reforma daquela quadra. E parece-me que a pessoa, o administrador, a pessoa que está administrando aquela quadra lá, ele não se importa muito com o cargo que foi, com o cargo que foi destinado a ele com relação à administração da quadra. É uma vergonha a pessoa que está lá, eu não sei nem quem é que está administrando aquela quadra, mas, senhor presidente, ali eu passo todas as horas, eu estou passando ali. É uma coisa impressionante. O que tem de lixo, de paredes pichadas, a porta da quadra não fecha mais. Tá um verdadeiro abandono. Inclusive, eu já conversei com o próprio prefeito Romero com relação à situação que se encontra aquela quadra, e eu tenho certeza que, pela preocupação que o prefeito demonstrou com relação à administração daquela quadra, ele deverá tomar as providências, porque fica difícil você, sendo representante de uma região tão importante como é o bairro da Liberdade. Claro que as demais são importantes também, mas o bairro da Liberdade é um bairro que está ligado diretamente, praticamente ao centro. Você do bairro da Liberdade para o centro, você vai a pé, né? E ter um patrimônio público como aquele está na situação que está, né? Eu já cobro do próprio secretário, se já estiver aqui presente, que dê uma passadinha lá hoje para ver a situação da quadra da Liberdade, que é de fazer pena. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais que queira discutir, em votação, requerimentos. Já foi aprovado. Não, aquele que ele vai discutir depois agora foi de quem? Foi do Lafite. Requerimento do vereador Lafite. Em votação, permanece como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Meu secretário. Segundo a nossa líder Ivonete, o vereador Sargento Regis não está no plenário, e ontem havia combinado que só votaria, mas ela subscreveu e como líder ela tem essa autoridade, então ela pede com que coloque para ser votado. Então vai agora exatamente de número 3110, 3111, 3112, 3113 e o de número 3114. O primeiro requer moção de voto de aplauso ao ilustríssimo senhor Floriano de Paula Mendes Brito Júnior, coordenador do PROCON Municipal, pelo belo trabalho à frente do órgão no período natalino.
Também requer serviço de pavimentação na rua Frei Damião de Bozano, no bairro das Nações, em Campina Grande. Requer serviço de limpeza no canal da rua Frei Damião de Bozano, no bairro das Nações, em Campina Grande. Requer serviço de construção de um canal para esgotamento e escoamento das águas das chuvas na rua Frei Damião de Bozano, no bairro das Nações. Requer moção de voto de aplauso ao subtenente Paulo Roberto, comandante do DET, Departamento de Educação de Trânsito, pelo belo trabalho realizado nas escolas de Campina Grande. Lito, senhor presidente. Em discussão, requerimento do vereador Sargento Regis. Não havendo quem queira discutir em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Primeiro secretário. 3103, de autoria do professor Miguel Rodrigues, requer moção de congratulação ao Teatro Severino Cabral pelo transcurso dos 50 anos de sua fundação, ocorrida em 30 de novembro. Lício. Em discussão, requerimento do vereador Miguel Rodrigues. Não havendo quem queira discutir em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Primeiro secretário. 3109, de autoria do vereador Sargento Regis, requer moção de voto de aplauso ao ilustríssimo prefeito Romero Rodrigues Veiga pela belíssima decoração natalina de Campina Grande. Esse foi de 2013. Já acabou? Entendi. Agora outro. Ele está pela ordem, estou mandando cumprir pela ordem. Em discussão, requerimento do vereador Sargento Regis. Não havendo quem queira discutir em votação, para nós como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Miguel Rodrigues ainda, só da Miguel, 3157, 3158, 3159 e o 3160. O primeiro requer moção de congratulação à Prefeitura Municipal de Campina Grande e à Secretaria de Obras pela realização do Natal Iluminado. Requer também moção de congratulação ao pastor Estevão Fernandes pelo artigo Não apresse o Rio, publicado no jornal Correio da Paraíba no dia 20 de outubro de 2013. Requer moção de congratulação ao programa Adote uma Árvore da Universidade Estadual da Paraíba pelo plantio de 2.000 mudas no entorno do açude de Bodocongó. Requer também do Centro de Zoonose que intensifique o recolhimento de animais soltos entre a Universidade Federal de Campina Grande e a Estadual da Paraíba. Em discussão, requerimento do vereador Miguel Rodrigues. Não havendo quem queira discutir em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Temos mais 5 minutos para o senhor secretário, porque tem a sessão especial, né? De autoria do vereador Inácio Falcão, 3163, requer do ilustríssimo senhor presidente da CAGEP esgotamento sanitário para a rua João Martins Sobrinho, no loteamento em Grande Campina. Também requer, através da CEOB, o calçamento para a rua Arnaldo Lopes Fiuza, no loteamento Grande Campina. Requer também esgotamento sanitário, através da CAGEP, para a rua Arnaldo Lopes Fiuza, no loteamento Grande Campina. Esses são dos vereadores Inácio Falcão. Em discussão, requerimento do vereador Inácio Falcão. Não havendo quem queira discutir em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Primeiro secretário. De autoria do vereador Miguel Rodrigues, o de número 3192, 3196 e 3197, requer a construção de uma unidade básica de saúde da família no bairro do Novo Cruzeiro. Requer a construção de um parque de lazer na área do novo canal do Conjunto Severino Cabral, no bairro de Bodocongó. Requer também a intensificação do policiamento nas imediações da Escola Nezinha Cunha Lima, no bairro do José Pinheiro. Em discussão, requerimento do vereador Miguel. Não havendo quem queira discutir em votação. Permanece como estão os que aprovam, aprovados por unanimidade. Estou separando os do vereador Joia, que eu acredito que seja os últimos que vai dar tempo de serem votados, porque são muitos. E a gente aproveita agora para a próxima, né? Muito bem, o de número 277, o 2853, 2854, 2774, 2775, 2776, 2791, 2792, 2790, 2777, 2678, 2679, 2704
e também o de 2705, 2931, 2932 e 2933, farei a leitura, todos esses de autoria do vereador Joia Germano. Primeiro requer a esta casa um voto de pesar pelo falecimento da senhora Tânia Maria Teixeira Alves Brasileiro Oliveira. Esse voto foi apresentado a pedido do vereador agora. Requer a STTP e ao Citrans uma providência a respeito de alguns motoristas de coletivos e desrespeito à velocidade permitida. Requer a STTP uma fiscalização mais ostensiva aos passageiros de motos pelo não uso do capacete. Requer esta casa um voto de aplauso ao secretário de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina Grande pela volta do programa assistencial alimentar. Requer também a STTP um disciplinamento no trânsito da Avenida Doutor Severino Cruz, no centro da cidade. Requer também a Secretaria de Obras do município o recapeamento asfalto da rua Tranquilino Coelho Lemos, do bairro do Dinamérica. Requer também ao comando da Polícia Militar rondas na zona rural de Campina Grande. Requer também ao comando da Polícia Militar rondas nas ruas da Vila Castelo Branco. Requer a Coordenadoria do Meio Ambiente um maior cuidado com as árvores plantadas ao longo da Avenida Brasília. Requer também a Procuradoria do Município a aplicação da Lei 4.877 que determina a zona de silêncio no centro da cidade. Requer a STTP a fiscalização no horário matinal e vespertino na rua Rui Barbosa, no centro de Campina Grande. Requer a Secretaria de Assistência e Ação Social e a Guarda Municipal uma solução para tirar das praças do centro de Campina Grande os drogados que ficam importunando os transeuntes no horário noturno. Requer a Secretaria de Obras do município o recapeamento asfalto no bairro do Tambor. Requer a STTP proibição à ação de motorista e desrespeito ao sinal de trânsito à noite. Requer ao terceiro núcleo de saúde do estado a presença de um carro fumacê do conjunto dos professores no bairro de Bodocongó. Requer a Energisa a reposição de lâmpadas nos postes ao longo do canal de Bodocongó. Requer a Cagepa o desentupimento de um esgoto na rua Santa Fé, no bairro de Santa Rosa. Lido, senhor presidente. Em discussão, requerimento do vereador Joia Germano. Não havendo quem queira discutir em votação. Permanece com... Senhor presidente. Para discutir, vereador Inácio. Senhor presidente, eu ouvi a solicitação, o requerimento do vereador Joia Germano com relação ao fumacê. Mas aí eu queria subscrever esse requerimento do vereador Joia, mas também eu gostaria de fazer um alerta, que ontem, no final da tarde, eu presenciei um carro fumacê, jogando os venenos, aqueles venenos, aquela poeirinha de água, na residência do bairro onde eu presenciei, vereador Joia. Mas aí eu não peço o carro fumacê, eu peço que faça uma revisão naquela maquinazinha que joga a poeirinha d'água, porque ele passou só fazendo zoada. Eu acredito que Nelson, com quase 90 anos de idade, tem muito mais força de soprar do que aquele carrinho. Porque é uma vergonha. O carro só passa fazendo zoada. Nelson com quase 90 anos de idade, Nelson presidente, nosso amigo Nelson vereador, quase 90 anos de idade, não tem muito mais força de soprar do que aqueles carros. Então eu faço aqui o apelo que vamos pedir aí ao pessoal que é competente da área aí, para fazer uma revisão nessa máquina que joga lá o veneno na residência do povo. Então eu acredito que é importante, vereador, parabéns pelo requerimento, mas que os órgãos competentes venham fazer uma revisão, então comprar uma máquina nova que faça esse trabalho aqui em Campina Grande. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, embora não seja um sanitarista, mas eu concordo com o vereador Inácio e com o autor da propositura da necessidade, principalmente quando se veicula nos jornais de circulação no estado da Paraíba, que Campina Grande hoje é uma das maiores incidências em caso de dengue, principalmente que tivemos a primeira morte por dengue no estado, contabilizada em Campina Grande. Então, de parabéns o colega pela propositura. Eu acho, Inácio, que não era só um ou dois carrinhos, não.
Nós somos 6 distritos, deveria ter um por distrito, para que a gente pudesse cobrir toda a cidade. E isso é um papel que a Secretaria Estadual de Saúde tem que honrar com Campina Grande. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Napoleão. Encerramos a presente sessão, porque hoje, agora às 10 horas, tem uma sessão do vereador Lafite e uma audiência pública que discutirá a extensão dos espaços onde se pratica futebol amador nessa cidade. Então, encerramos a presente sessão e dentro de alguns minutos reabriremos a audiência pública. Só uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu queria só lembrar, no primeiro dia de sessão com o novo regimento interno, a vantagem de se ter a antecipação do horário. Vossa Excelência deve analisar a quantidade de requerimentos que deu tempo de se ler, se discutir e ainda ter tempo para a sessão especial sem atrapalhar e sem atrapalhar. Teremos uma sessão especial onde cumprimos o pequeno, o grande expediente e ainda a votação de requerimentos. Eu acho que foi bem salutar Vossa Excelência, que fez parte da comissão, como os demais integrantes, eu acho que os 7 deveriam vibrar por essa antecipação e não ser crítica, porque a coisa foi bem clara. Está demonstrado na prática mesmo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Está todo mundo parabéns. Muito obrigado a todos. Então, em poucos minutos abriremos a audiência pública.